Glória a Deus. A paz, querido, amém? Glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Todo mundo ligado, hein? Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vira para essa pessoa linda que está do seu lado aí. Fala assim para ela: que bom que você veio. Mas fala como quem está satisfeito mesmo de ver o irmão. Que bom que você veio. Diz assim: você escolheu a melhor parte. Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. É um texto bastante conhecido de todos. Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 1. Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Amém? Queria que você se colocasse de pé. É possível? Existe uma canção, já tem alguns anos, e eu gosto muito dessa canção. E eu queria cantar um pedaço dela com você, que diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Feche seus olhos. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego. Isso, adoro o Senhor. Para te exaltar. Aleluia. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele há toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração. Aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus. Ainda de pé vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, porque este é o melhor lugar em que nós poderíamos estar nesta noite. Nós fomos atraídos a este lugar, meu Deus e meu Pai, pela pessoa do Teu Espírito Santo que se faz presente aqui. E nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos em Teu tabernáculo para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, para oferecer a Ti um culto racional, para oferecer a Ti a nossa adoração, a nossa atenção, para oferecer a Ti, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, o nosso culto, Pai. E nós queremos expressar essa gratidão a Ti por estar neste lugar, diante da Tua presença. Pai, que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa nesta noite, como já falou através da adoração, porém agora, ó Deus, através da Tua palavra. Pai, se houver algo, meu Deus e meu Pai, tentando bloquear o entendimento, ó Pai, da Tua palavra, joga por terra nesta noite no poder do nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que nós temos que lutar contra, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores. E nessa noite nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, como igreja do Senhor, a falência de todo o projeto arquitetado pelo reino das trevas, tentando frustrar, ó Deus e Pai, os planos do Senhor nesta noite, tentando impedir, meu Deus e meu Pai, que os Teus filhos, ó Pai, entendam a Tua palavra, recebam a Tua palavra e sejam, meu Deus, transformados por ela. Pai, que nessa noite todo o céu de bronze, ó Deus, seja despedaçado, que toda nuvem negra, meu Deus e meu Pai, seja dissipada, que toda raiz de incredulidade caia por terra, que toda dureza de coração caia por terra, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, ó Deus, tenha liberdade para trabalhar no nosso coração tudo quanto o Senhor já tem preparado para liberar sobre a Tua casa, sobre o Teu povo nesta noite. Pai, que a boa mão do Senhor nos conduza assim, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode se assentar? Glória a Deus. Nós já lemos o texto. É interessante observar que o assunto que nós vamos tratar na mensagem de hoje, ela está evidente no tema, que o irmão ainda não colocou aqui. Mas o tema é os bastidores de um milagre. É dentro desse tema que eu quero, Deus abençoe, querido. Dentro desse tema que eu quero conversar com você nessa noite. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje fica bastante evidente no tema da mensagem. E é interessante observar que nós estamos diante de um assunto bastante propício. E por que bastante propício? Porque todos nós, em algum momento da nossa existência, vamos precisar de um milagre. Amém? Todos nós, e eu digo isso com convicção, sem dúvida alguma, que todos nós, em algum momento da nossa existência, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos precisar de um milagre. Nós vamos clamar a Deus por um milagre em determinada área da nossa vida, ou em alguma área da nossa vida. Todos nós. O que Deus ministrou ao meu coração a respeito de milagre é que
existem alguns princípios para Ele operar um milagre em nossa vida. Deus é um Deus de princípios, amém? E existem alguns princípios para Ele operar um milagre na minha vida e na sua vida. E é exatamente o que o Senhor irá falar comigo e com você, o que o Senhor irá mostrar para mim, mostrar para você no texto em questão. Bom, não há dúvida que estamos diante de um texto clássico das Sagradas Escrituras. Certamente um dos textos mais conhecidos e até mesmo por aqueles que ainda não têm um conhecimento mais profundo das Escrituras. Se nós sairmos pela rua, parar com alguém de forma aleatória e perguntar: você conhece o texto da multiplicação dos pães e dos peixes? Certamente alguém vai falar com você que conhece. Raramente você vai encontrar alguém que não conhece esse texto, isso independente do nível de conhecimento que tem da Escritura. E a pergunta é: o que torna esse texto tão conhecido de todos, ainda que por alguns de maneira superficial? E aí eu entendi uma coisa: o que torna esse texto tão conhecido é sem dúvida o assunto que ele relata, é o assunto que ele traz em seu conteúdo: milagre. Por que ele é tão conhecido? Por causa do milagre, porque ele fala sobre milagre, ele relata, ele traz relatos de um milagre operado pelo Senhor Jesus. E milagre, sem dúvida alguma, é uma necessidade comum de todos nós. E nós precisamos entender uma coisa importante: é que milagre não é uma moda, milagre não é uma tendência, não é algo que está em tendência, não é algo que está na moda. Milagre é uma necessidade comum entre todas as pessoas, em algum ou em vários momentos da sua existência. Isso independente da condição financeira, independente de raça, de nacionalidade, independente da fé que professa, independente da religião. Ou seja, milagre é uma necessidade comum de todos nós, em algum momento da nossa vida ou em vários. E é interessante a gente observar que milagre é uma necessidade tão comum entre nós, que tem sempre alguém clamando por um milagre, tem sempre alguém orando ao Senhor por um milagre, tem sempre alguém pedindo ao irmão uma oração para que Deus opere um milagre na sua necessidade. Quer ver uma coisa importante? Quer ver uma coisa? Seja sincero: quem aqui precisa de um milagre em alguma área da sua vida? Alguns você está pensando assim: pode levantar os pés também? Todos nós precisamos, querido. E se no momento você não está precisando, certamente em algum momento você vai precisar. Ou em algum momento você já precisou e já experimentou do milagre do Senhor na sua vida. E logo eu digo que só o simples fato de você e eu estarmos aqui já é prova do milagre do Senhor. Por quê? Porque eu creio que temos muitas histórias aqui de pessoas que estão no fundo do poço e o Senhor resgatou. De pessoas que eram pessoas improváveis para estar aqui hoje, mas o Senhor trouxe, o Senhor resgatou, o Senhor libertou, o Senhor curou. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, querido, que passou pelo vale da sombra da morte e hoje está aqui adorando o Senhor. Ou seja, você não apenas precisou do milagre, você é um milagre. Amém? Aleluia! E uma questão comum relacionada ao milagre são as principais áreas que as pessoas normalmente precisam de um. Por exemplo, as áreas que nós mais precisamos de milagre, que nós mais clamamos por milagre, é na área da família. Amém? Sempre tem uma necessidade na área da família para que Deus opere um milagre. Sempre há uma necessidade no seio familiar de um milagre da parte do Senhor. Uma outra área também que é muito comum, na área da saúde. Nunca se viu falar tanto de problema de saúde como nos últimos dias.
Eu mesmo estou aqui pela misericórdia, porque nos últimos dias foi difícil. A última semana, para minha esposa também, nesse sentido, foi muito difícil. E é uma das áreas, querido, que as pessoas mais clamam, mais precisam de um milagre, é na área da saúde. Tem gente jejuando por cura. Tem gente fazendo campanha de oração por cura. Tem gente com a boca no pó por cura. Por quê? É uma área comum. E nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que cura. Independente do diagnóstico, independente do grau da dificuldade, da enfermidade, Ele cura. Amém? Você crê nisso? Uma outra área que comumente, nós precisamos de um milagre é na área financeira. Quantas pessoas estão clamando ao Senhor para que Ele faça um milagre na área financeira? Quantas pessoas estão clamando ao Senhor por uma porta de emprego, por uma promoção no trabalho? São áreas comuns que nós precisamos da intervenção do Senhor. Quantas pessoas estão precisando da intervenção do Senhor na área emocional, na área sentimental? Quantas pessoas precisam de um milagre na área espiritual, na área ministerial? Ou seja, são áreas que, se você parar com as pessoas para conversar e você se atentar para isso, você vai sempre ouvir alguém falando que precisa da intervenção do Senhor em uma dessas áreas. Amém? Daí eu pergunto para você, qual é o milagre que você precisa hoje? Qual é a área da sua vida que necessita da intervenção do Senhor? Você consegue responder essa pergunta? Você tem convicção de em qual área você precisa de um milagre urgente do Senhor? Esse é um ponto fundamental, querido. Esse é um ponto fundamental. Definir qual é a prioridade de milagre na nossa vida. Porque eu creio que muitos de nós aqui não precisam de um milagre numa área só, mas em várias. No entanto, nós precisamos entender em qual área há a prioridade de que o Senhor opere um milagre. Porque senão a gente fica igual maluco. Aí o Senhor faz um milagre aqui, o Senhor faz um milagre ali, faz um milagre aqui, faz um milagre ali, mas a gente não se concentra naquilo que é realmente urgente e prioritário. Então você precisa saber qual é a prioridade, qual é a área que você tem prioridade para que o Senhor faça um milagre na sua vida. Isso é extremamente fundamental, para que o Senhor haja, para que o Senhor opere na sua vida o milagre que você precisa. Você se lembra daquele texto que está lá em Marcos 10, verso 46, que fala sobre Bartimeu, o cego de Jericó? O texto diz, Marcos relata que depois de clamar muito, né, ele ouve que Jesus está passando por ali, e Bartimeu, ele começa à beira do caminho, ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E à medida que ele clamava, ele não ouvia que Jesus, respondia, ele clamava mais alto ainda. E o texto diz que eles tentaram calar Bartimeu, mas ele gritava ainda mais alto, até que Jesus, ele manda chamá-lo. E aí, Jesus manda chamá-lo. E é interessante dizer que o Senhor faz a seguinte pergunta para ele: que queres que te faça? O que você precisa? O que você quer que eu faça por você? E Bartimeu, querido, ele, convicto da sua necessidade, ele imediatamente diz para Jesus: mestre, que eu tenha vista. Quando Jesus fala para ele, pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele não pega lá a agenda dele e começa. Isso aqui, não. Ele foi ligeiro. Estava na ponta da língua. Que eu tenha vista. Em outras traduções e versões, que eu veja. A pergunta é: será
que esse era o único milagre que Bartimeu precisava? Será que a lista dele era tão pequena assim que só tinha um milagre? Claro que não, querido. Considerando que além de cego, o texto diz que ele ficava à beira do caminho mendigando, com certeza ele deveria ter muitas outras necessidades. E quando indagado por Jesus, ele poderia ter feito o mesmo que a maioria de nós fazemos: despejado um caminhão de pedidos sobre Jesus. Senhor, eu preciso do milagre nessa área, eu preciso de um milagre naquela, um milagre naquela. Poderia ter feito isso. Muitos de nós fazemos isso, mas não. Ele tinha convicção do que ele precisava. Ele estava convicto de sua prioridade. E já que o Senhor escolheu esse dia, querido, para falar de milagre comigo e com você, nós precisamos, é fundamental, nós definirmos em qual é a área da nossa vida que é uma prioridade do milagre do Senhor. Nós precisamos discernir qual é a área da nossa vida que é prioridade no que se refere à necessidade de um milagre do Senhor na nossa vida. Você consegue definir? Amém? Qual é a área que o Senhor precisa fazer um milagre na sua vida? Consegue? Amém? Bom, feito isso, nós precisamos considerar alguns detalhes importantes relacionados ao contexto do texto base para nós entendermos os bastidores deste milagre, bem como os princípios que o Senhor, os princípios de Deus para que o Senhor realizasse esse milagre. Preste bem atenção. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é tão rico, ele é tão importante para o despertamento da nossa fé, que o Espírito Santo inspirou os autores dos 4 evangelhos para deixar registrado esse feito extraordinário do Senhor. Se você for no evangelho segundo escreveu Mateus, esse milagre está registrado, ele registrou esse milagre. Se você folhear as páginas do evangelho de Marcos, você também irá encontrar esse relato. Se você folhear a sua Bíblia mais um pouquinho, até o evangelho de Lucas, você também encontrará esse relato. Porém, cada um contando esse milagre à sua maneira, de acordo com o público para quem eles escrevem. Mas todos eles deixaram registrados esse milagre. E se você for para o evangelho de João, conforme nós lemos, você também encontrará esse milagre relatado nas linhas, nas páginas do evangelho de João. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer para mim que não há dúvida que o Senhor quer trabalhar algo em nós através desse milagre. Que o Senhor quer trabalhar algo na minha vida e na sua através desse milagre. Que o Senhor quer trabalhar algo na minha fé e na sua fé através desse milagre. E no evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz que Jesus está em Nazaré. E na sequência dos fatos, o mestre segue com os discípulos, sendo sempre seguido pela multidão. Ou seja, Jesus está em Nazaré e ele segue, e junto com ele os discípulos, e atrás deles uma grande multidão, algo que era comum naqueles dias. É claro, é óbvio que no meio dessa multidão existiam algumas classes de pessoas, e eu as identifico da seguinte maneira: os curiosos, os críticos e os necessitados. Os curiosos eram aqueles que estavam ali somente para ver o que estava acontecendo naquele movimento. Opa, está acontecendo um movimento diferente aí, tem um homem fazendo, diz que tem um homem fazendo alguns milagres, curando enfermos, expulsando demônios. A Palestina está agitada, e alguns estavam ali no meio da multidão por curiosidade. Aí eu pergunto a você: curioso recebe milagre? Recebe não, querido. Mas nesse grupo ainda tinham os críticos. Eram aqueles, principalmente os líderes religiosos, que acompanhavam e se infiltravam no meio da multidão,
com o propósito não de receber um milagre ou uma palavra do mestre ou de estar perto do mestre, mas tão somente para apanhar o mestre em alguma falha, para poder criticá-lo. E eu digo para você, crítico também não recebe milagre. Mas existia uma terceira classe de pessoas no meio dessa multidão, que é a classe que eu creio que estava acompanhando Jesus desde toda a jornada até o momento desse milagre. Por quê? Porque era uma jornada cansativa. E quando se exige esforço, sacrifício, algumas classes vão ficando para trás. Por exemplo, os críticos ficam para trás, os curiosos ficam para trás. E só resta quem? Só resta aqueles que são necessitados. Amém? E ali estavam os necessitados, que precisavam de um milagre, que precisavam de uma intervenção do Senhor. Então Jesus, ele segue de Nazaré com os seus discípulos e essa multidão. E eu creio, querido, que a cada caminhada, a cada lugar que Jesus passava, uma parte dessa turma ia ficando para trás, porque no final das contas só vão ficar com Jesus, amém? Aqueles que são verdadeiramente seus discípulos. Aleluia. Mas Mateus, no capítulo 14, no verso 3, ele diz que o mestre se retira dali num barco para um lugar deserto. Mas Lucas, no capítulo 9, no verso 10, ele vai um pouco mais além, porque ele é específico em dizer em que cidade Jesus estava, em que cidade o mestre se retirou com os seus discípulos. Ele diz que Jesus, ele se retirou para Betsaida, que era um pequeno povoado, um pequeno vilarejo pesqueiro ao norte do mar da Galileia. E é interessante observar que nessa jornada, o Senhor Jesus sai de Nazaré, caminha cerca de 10 quilômetros até Cafarnaum, onde ele e seus discípulos tomam essa embarcação de pequeno porte para navegar cerca de 10 a 13 quilômetros até Betsaida, que está do outro lado do mar da Galileia. Talvez você pergunte assim, pastor, qual é a necessidade de falar sobre isso? Distância. É porque eu aprendi que a riqueza do texto está nos detalhes. Amém? Está nos detalhes. Foi uma caminhada longa. Foi uma jornada exausta e cansativa. Mateus afirma que o povo o seguia desde as cidades. No capítulo 14 do Evangelho de Mateus, o verso 13 ao 14, ele nos traz essa informação. Ele diz isso para a gente, que o povo seguia Jesus durante toda essa jornada. E obviamente, uma parte foi ficando pelo meio do caminho. E só restaram aqueles que realmente precisavam de um milagre. E logo após a longa jornada seguindo e ouvindo o mestre, o povo está cansado e faminto. Nesse momento, o problema é evidente, o problema é claro. Como o texto nos diz, como alimentar uma multidão tão numerosa, com alguns fatores contrários, como por exemplo, a hora já era avançada, já estava prestes a escurecer. Outro fator, era uma região de poucos recursos. Ainda que alguém tivesse recursos financeiros para comprar comida, seria difícil, porque os recursos daquele lugar, daquela região, eram escassos. Ali está um problema instaurado. O mestre então põe Filipe à prova com a seguinte pergunta: onde compraremos pão para estes comerem? Sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que se você caminhar um pouquinho no capítulo 6 deste Evangelho de João, você vai ver Jesus dizendo o seguinte no versículo 35. Olha só. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O pão da vida
está dizendo para Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? E o que é mais interessante é que os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus operando sinais, milagres, maravilhas e prodígios, e nesse momento, quando o problema está evidente, e logo o Senhor Jesus joga de certa forma a responsabilidade para ele, eles não sabem o que fazer. Está diante do milagre em pessoa, está diante do pão da vida, e não sabe o que fazer. Onde nós vamos comprar pão para alimentar essa multidão? O próprio pão da vida, falando com ele. A pergunta de Jesus despertou a criatividade dos discípulos. A pergunta de Jesus aguçou ali a criatividade dos discípulos. E eu creio que na mente dele cada um pensa: e agora? Qual é a manobra que nós vamos fazer aqui? Como vamos resolver esse problema? Muitas vezes é a mesma coisa que acontece comigo, com você. O problema chega, se apresenta, e a gente fica igual, como quem não conhece o pão da vida, como quem não conhece Jesus. Lembrando lá, né? Quem poderá me defender? E agora, o que fazer? Pensa você, aquele Filipe, diante do pão da vida: não sei, Senhor, onde a gente vai comprar pão? Não tem dinheiro, 200 dinheiro não vai dar para comprar e tal. Veja bem, querido. E aí Jesus faz uma pergunta que vai aguçar ali a criatividade dos discípulos, que por sua vez sugeriram algumas soluções possíveis para resolver aquele problema. Eles começaram a botar a cachola para funcionar. Se fizer isso vai dar certo. Ah, não tem isso, mas eu acho que é insuficiente. E aí observe uma coisa. A primeira sugestão está lá em Lucas 9, verso 12. Os discípulos se aproximam de Jesus, vai dar uma ajudinha para o mestre, né? Mestre, faz o seguinte, cara: despede a multidão, libera o povo para ir para casa, manda o povo embora. Olha, e o que eu aprendo com isso? Quando não sabemos o que fazer, quando não sabemos como resolver, é mais fácil ignorar o problema. Não é assim? É mais fácil ignorar o problema, é mais fácil lavar as mãos, é mais fácil, querido, transferir a responsabilidade. Eles já tinham visto muitos milagres, e agora eles estão diante de uma necessidade de milagre, e o milagre em pessoa está ali. E eles estão dizendo: o povo está com fome, Senhor, vamos mandar embora. Manda o povo embora, libera o povo. Eles se viram aí pelas aldeias, eles vão procurar comida, eles vão se virarem. É assim que muitas vezes nós fazemos. Servimos ao pão da vida, servimos ao milagre em pessoa que é Jesus de Nazaré, e quando o problema vem a gente fica: e agora? O que eu vou fazer? Ah não, se eu fizer essa manobra vai dar certo. Se eu recorrer ao fulano de tal vai dar certo. Se eu pedir ajuda a meu pai vai dar certo. Se eu pedir ajuda a meu irmão vai dar certo. Querido, Jesus está acessível a você, amém? Existe alguma coisa que seja impossível para Ele? Não, para mim, para você sim, mas para Ele não. Então, querido, independente do tamanho do problema, aleluia, Jesus tem poder, amém? Para resolver. Jesus tem poder para operar um milagre, aleluia. Não transfira a responsabilidade, não lave as mãos, não ignore. Problema não se ignora, problema não se administra, problema se resolve, amém? Aquele é no problema para ser resolvido. Segunda sugestão, a segunda proposta veio de Filipe, está no verso de número 7. Olha o que ele vai dizer aí. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Está dizendo, olha, Filipe tentou, né?
Juntar dinheiro suficiente. Que ele tem? Qual foi a ideia? Juntar dinheiro suficiente para comprar pão ou comida para todo o povo. Ou seja, fazer a tradicional vaquinha. É isso? Já existia vaquinha lá atrás, tá? Isso não é novo, não. E aí, ele tem a brilhante ideia. Vamos juntar dinheiro e vamos comprar comida. Só que a visão dele é tão limitada, o que ele diz? Vamos conseguir juntar um dinheiro aí suficiente, levantar uma grana aí, né, 200 denários, que é o equivalente ao salário de 200 dias de trabalho, e nós vamos comprar comida, mas o que ele diz no finalzinho do versículo? Para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, a ideia dele era levantar um dinheiro para comprar comida que daria um pedaço. Ou seja, não era para saciar a fome, mas era para enganar a fome. Enquanto Jesus quer fazer milagre, que vai até sobrar, nós estamos pensando em comer só um pedacinho. Jesus quer fazer coisa grande na sua vida, meu querido, para você transbordar, e você está querendo coisa pequena. Abra a visão, querido, abra a mente. Jesus, aleluia, ele não faz milagre com conta-gotas, não, amém? Ele abre as janelas dos céus e derrama, aleluia. Você crê nisso? Só que ele tem a ideia, no entanto ele mesmo descarta a própria ideia, visto que aquele valor seria insuficiente para uma demanda tão grande. Mas tem uma terceira sugestão, que essa proposta veio de André. No verso 8 e 9 diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Tem pão e tem peixe. Só que ele arremata com a incredulidade. Mas o que é isto para tanta gente? Olha, ele propôs uma solução, mas ele não sabia o que fazer. Senhor, tem algo aqui, tem pão, tem peixe, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que fazer com isso? Mas ele não sabia o que fazer, visto que aos seus olhos aquele pequeno recurso também seria insuficiente. Todo mundo quebrando cabeça, todo mundo queimando neurônio, para arrumar uma solução para um problema, sendo que a solução já estava diante do problema. Talvez você diga assim: nossa, mas esses discípulos também, hein? Provavelmente, nós somos a cópia fiel deles, menos com Jesus. Tendo ouvido as soluções propostas por seus discípulos, Jesus entra em cena. Fico pensando aqui, Jesus lá, ele solta a pergunta, né? E aí, pessoal, os discípulos começam a fundir os neurônios lá. E eu fico só imaginando Jesus, né? Como ele já disse em outra ocasião, homens de pequena fé. Um probleminha desse roubando a paz deles. O milagre está aqui. E eles estão aí fazendo ideia de como vai resolver, de como vai ser. Jesus entra em cena e resolve aquele problema, operando um milagre extraordinário, deixando implícito no texto alguns princípios que ele segue para operar um milagre em nossa vida. Eu quero falar brevemente sobre esses princípios com você, que Deus usa para operar um milagre na minha vida e na sua. Primeiro princípio: o milagre de Jesus é para suprir as nossas necessidades e não para satisfazer os nossos desejos. Pastor, tem diferença? E muita. Toda a diferença. Necessidade é aquilo que é urgente, é aquilo que é prioritário na sua vida. E desejo? Desejo é aquilo que irá satisfazer apenas a vontade da nossa carne. Amém? Então entenda uma coisa: quando você clamar ao Senhor por um milagre, avalia
se de fato aquilo que você está pedindo é verdadeiramente uma necessidade na sua vida, uma prioridade, ou é apenas um capricho dos seus desejos, ou é apenas algo para massagear ou encher o seu ego, ou trazer satisfação para a sua carne. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4,19, também é um texto bastante conhecido. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Há uma versão que diz: há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. O Senhor quer suprir sua necessidade e não satisfazer os seus desejos. O Senhor não está preocupado com os meus desejos, e sim com as minhas necessidades. A necessidade da multidão que seguia Jesus, querido, era se alimentar, era comer. E o Senhor Jesus supriu a necessidade dessa multidão, operando esse milagre incrível. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o milagre que você precisa é para suprir a sua necessidade, ou para satisfazer mais um dos seus desejos? Na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 3, ele diz algo interessante, bem objetivo. Pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Grande parte das orações que nós fazemos em pedir algo para o Senhor faz parte dos desejos, dos prazeres que nós queremos que o Senhor venha saciar, e não das necessidades. Começa a avaliar suas orações. Começa a avaliar o seu clamor a Deus por uma intervenção dele. Passa em revista essa oração e peça ao Senhor para abrir os seus olhos para ver se de fato é necessidade ou é desejo. Segundo princípio: Jesus opera um milagre quando não há possibilidades humanas. Jesus opera um milagre quando não há possibilidades humanas. Olha só, Filipe respondeu: nem 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Olha, ainda que a gente juntasse dinheiro, não vai ser suficiente. As possibilidades humanas se esgotaram. E aí você e eu precisamos entender uma coisa, que Deus não vai intervir, Deus não vai operar milagre algum naquilo que você mesmo pode fazer. Existem coisas na nossa vida que nós estamos clamando a Deus para fazer um milagre, sendo que são coisas que eu e você podemos fazer. E naquilo que é de competência, de responsabilidade minha, Deus não vai agir, Deus não vai trabalhar. Agora, a partir do momento que as minhas possibilidades se esgotam, eu não consigo fazer, é algo impossível, aí o Senhor entra, aí o Senhor opera, aí o Senhor intervém. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou todos os seus recursos, querido, tentando se livrar daquela enfermidade que a seguia por décadas, e nada resolveu. O texto diz que ela ia ainda de mal a pior. E tendo acabado e se esgotado todas as suas possibilidades, todos os seus recursos, ela diz consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu sararei. Aleluia. Se você está numa condição que as possibilidades humanas se esgotaram, eu quero ser boca de Deus para dizer para você nessa noite: está muito pertinho de Deus operar um milagre na sua vida. Você recebe? Diga amém. Amém? Está muito pertinho, querido, de Deus agir na sua necessidade. Aleluia. Porque até onde você podia ir, você foi. O que você poderia fazer, você fez. Agora, querido, se já não dá mais, agora é com Ele. E quando Ele entra em cena, querido, Ele não entra para brincar de fazer milagre, não. Ele entra para fazer milagre de verdade. Aleluia.
Ele entra, querido, para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa, segundo o poder dele que opera na sua vida. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós estamos esperando uma coisa, mas Deus faz 10 vezes mais, 10 vezes melhor. Aleluia. Terceiro princípio, para o Senhor operar um milagre na nossa vida, é com aquilo que você tem que Jesus vai operar um milagre na sua necessidade. André falou assim: opa, tem 5 pães e 2 peixes. Na minha mão, serve para nada. Talvez nem para matar a fome dele serviria. Na visão de André, aqueles 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para alimentar aquela multidão. Ou seja, não iria resolver o problema. Esse recurso era pouquíssimo, insuficiente para a dimensão da necessidade. E aí o que eu quero dizer para você com isso é que talvez nesse momento você só tenha uma pontinha de fé. Talvez nesse momento você só tenha um pouquinho de esperança. Talvez nesse momento só restaram os destroços do seu casamento. Talvez nesse momento só restaram os destroços, os cacos da sua saúde. Talvez nesse momento só sobrou as migalhas, né, as moedas do seu salário. E tem muita coisa para pagar. Talvez nesse momento, de uma forma até mais radical, só sobrou um pouquinho da vontade de viver. E eu digo para você, que assim como André, talvez na sua visão, isso seja pouco para resolver o seu problema. Talvez, na sua visão, esse pouquinho de fé, aquilo que restou do seu casamento, aquilo que restou do seu salário, aquilo que restou da sua esperança seja insuficiente para resolver o problema que você está passando. No entanto, eu quero dizer para você nessa noite, querido, aleluia, é com esse pouco que você tem nas mãos, aleluia, é com esse pouco que está nas suas mãos, que Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Ei, Ele só precisa desse pouquinho que está nas suas mãos para operar um milagre na sua vida. O texto diz que era quase 5.000 homens, fora crianças e uma conta básica aí, né? Uma mulher e uma criança multiplicaria por 3, 15.000. Mas a gente sabe que tinha mais, né? O povo reproduzia. Era muito pouco. Era muito pouco. O que era para tanta gente? 5 pães e 2 peixes, querido. Mas aquele pouco, ele sai da mão de André e vai para a mão de Jesus. O nosso pouco na nossa mão só serve para murmuração. Nossa, só isso do meu salário. Quantas vezes você pegou seu salário e falou isso? Nossa, mixaria. Meu Deus, só isso. Você olha para o salário assim e olha para as faturas assim, os gigantes intransponíveis. Quantas vezes nós fizemos isso, nós fazemos isso? Quero dizer para você uma coisa, querido, que o que o Senhor precisa é daquilo que está nas suas mãos. Amém? Ainda que aos seus olhos seja pouco, é com esse pouco que Ele vai operar um milagre na sua vida. Você se lembra da viúva de Sarepta? 1 Reis 17, verso 8 a 16. O profeta Elias chega diante dela, pede um pouco de água. E o desenrolar do texto, ela diz que ela tinha só um bocado de farinha, de azeite. Ela ia fazer um bolo para ela, para o filho, e esperar a morte. Mas o profeta manda ela fazer um bolo para ele. Ela vai e faz conforme a palavra do profeta. E o texto diz que o Senhor opera um milagre na vida daquela mulher, que não faltou a farinha, que não faltou o azeite. Ela foi sustentada pelo Senhor através daquele pouco que representaria a última refeição dela. O Senhor multiplicou. E aí, o que eu quero dizer para você com isso, querido, é que se você quer que o Senhor faça um milagre na sua vida, seja grato para o pouco que está nas suas mãos. Porque quando Jesus pega aquele pão, o que Ele faz? Graças te dou, aleluia. Pega esse salário abençoado e diz assim: graças te dou.
Amém? Diz para ele, graças te dou. Mas eu estou enfermo. Senhor, graças te dou, porque tem enfermidade aqui, mas também tem vida, aleluia. Só que eu quero que você pense comigo uma coisa. Nós precisamos parar de reclamar do pouco que nós temos ou do muito que ainda não temos. E precisamos aprender a colocar tudo isso nas mãos do Deus do impossível, que Ele vai operar o impossível e o improvável na nossa vida. Pense comigo. Só há multiplicação em algo que já existe. Como vai multiplicar algo que não existe? Então, meu querido, entenda uma coisa. Pode até ser pouco aos seus olhos, pode até ser insuficiente aos seus olhos, mas é o início de uma grande multiplicação do Senhor na sua vida. Aleluia! E para finalizar, porque eu já passei 4 minutos, 5. Quarto princípio: Jesus não opera milagre onde há desordem. O que ele fala? Organiza o povo, manda que eles se sentem. Diz o texto que havia muita relva. Manda o povo se assentar. Ou seja, Jesus organiza. E aí eu quero dizer para você que Jesus não opera milagre onde há desordem. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Vou ser bem direto. Você precisa de um milagre? Põe a sua vida em ordem. Põe a sua vida em ordem. Tem muita gente pedindo ao Senhor para fazer um milagre na vida financeira, mas é um comprador compulsivo. Compra. Senhor, o devorador entrou na minha vida. O devorador tem nome e sobrenome. E costuma estar escrito lá no início, assim, no cabeçalho da fatura. O nome dele. Tem muita gente, querido, pedindo ao Senhor milagre na área financeira, mas é um comprador compulsivo. Está atolado em dívida. Coloca a sua vida financeira em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Tem muita gente querendo que o Senhor faça um milagre na vida financeira, mas é infiel ao Senhor. Não bate, querido. Não bate. A casa tem que estar em ordem. Ele não opera milagre no meio da desordem. Organiza a sua vida. Quer milagre na família? Quer que os familiares se convertam, mas dá péssimo testemunho? Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita as pessoas. Como? Eles vão querer servir o mesmo Deus que eu digo que sirvo, se eu dou um mau testemunho. Põe a casa em ordem. Põe a família em ordem. Quer ser promovido no trabalho, mas não cumpre com as suas obrigações. Tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Fala mal dos colegas e do patrão. Reclama do salário e da instituição. Como Deus vai operar um milagre nessa desordem? Não tem como, querido. Não tem como. Então aprenda uma coisa. Deus tem princípios para operar milagre. Ele está muito afim de fazer um milagre na sua vida. Mas muito. Mas o milagre dele é para suprir a sua necessidade. A minha necessidade, não o meu desejo. O milagre de Jesus, ele opera o milagre onde as possibilidades humanas se esgotam. Aquilo que é de sua competência fazer, faça. Porque a partir do momento que você não conseguir mais, ele entra em cena, resolve para você. Terceiro, é com aquilo que você tem que ele vai operar um milagre na sua necessidade. Então seja grato ao que você tem, ainda que aos seus olhos seja pouco, porque é através desse pouco que ele vai trazer o muito sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Organize a sua vida. Pão da vida, o pão da vida, quer suprir as suas necessidades hoje. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos, querido. Pai Santo, nós falamos sobre milagre nessa noite. E o Senhor falou de uma forma muito clara a nós. E eu louvo o Senhor por isso. Nós falamos sobre algumas áreas que é muito comum nós precisarmos de milagre.
Mas existe um milagre que ele supera todos os outros, não dimensionando. É o milagre da salvação. Milagre da salvação. E talvez você entrou aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Que milagre, pastor? Te salvar da condenação eterna. Se tem alguém nessa noite que precisa, que quer entregar a sua vida para Jesus, convido você a vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. A salvação é o maior milagre que só tem uma pessoa que pode fazer na nossa vida. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré.